Olá, estamos iniciando hoje o segundo episódio do podcast aqui do Hospital Quatro Patas. Meu nome é Priscila Costa, sou médica veterinária aqui do hospital, também atuo na área de nutrologia veterinária. E hoje nós vamos conversar com a doutora Emily Queiroz, médica veterinária aqui do hospital, e vamos tirar dúvidas sobre a doença do trato urinário inferior de felinos. Então, como identificar a doença do trato urinário inferior de felinos e o que pode causar esta doença? Então, a doença do trato urinário inferior felino é um conjunto, de doenças que podem afetar essa parte realmente de trato urinário inferior, bexiga e uretra. São diversas doenças, uma cistite idiopática ou até mesmo uma cistite por algum processo infeccioso, causado por algum micro-organismo, seja fúngico, seja bacteriano, seja parasitário, É uma doença que os principais sinais que o animal pode vir a manifestar às vezes ele pode começar a urinar, com maior frequência, e em menor quantidade. Às vezes o tutor também ele pode acabar se confundindo, algumas vezes durante o atendimento clínico a gente percebe que o tutor traz a queixa de que o animal está com dificuldade de defecar, quando na verdade é realmente uma dificuldade de urinar, porque o animal ele começa a fazer um esforço maior para urinar. Outras coisas que a gente pode perceber também é quando o gatinho começa a urinar em lugares que ele não tem o hábito de urinar. O gato é um animal muito higiênico, então geralmente ele urina no mesmo lugar sempre, na caixinha de areia. Então se você observa que o seu gatinho ele está urinando na sala, no banheiro, em cima da cama, às vezes é um dos motivos também que leva o tutor a querer doar aquele animal, a levar aquele animal para um abrigo, porque pensa que é uma coisa que ele está fazendo para chamar a atenção. Não deixa de ser para chamar a atenção, mas é uma atenção de que tem alguma coisa errada aí. E assim, o que pode levar o animal a desenvolver essas alterações, às vezes situações de estresse, é muito comum no gato a cistite idiopática, que é uma cistite realmente sem uma causa aparente, e aí nesses casos acontece muito por situações de estresse, às vezes a inserção abrupta de outras pessoas, ou de outros animais no ambiente em que o gato já vive, às vezes até mesmo uma má alimentação, algumas dietas muito ricas em cálcio, magnésio, fósforo, algumas dietas muito ricas em proteína vegetal também podem acabar alcalinizando um pouco mais esse pH dessa urina e deixando ali a microbiota daquela bexiga favorável ao desenvolvimento dessas doenças. Outras coisas que podem causar realmente sobrepeso, gatinhos sedentários podem acabar tendo realmente uma predisposição maior ao desenvolvimento dessas doenças. Entendi. Então, assim, o que fazer, o tutor em casa, o que fazer quando desconfiar que o seu pet está apresentando esses sinais, Então, o tutor do gato, ele precisa realmente estar muito atento a essas situações, observar a caixinha de areia, se ela está sempre realmente com urina, tentar identificar a coloração dessa urina também é importante, e uma vez que identifique realmente que tem alguma alteração nessa urina do animal, precisa de fato entrar em contato o quanto antes com o serviço veterinário, para que a gente possa identificar a causa disso, realmente fazer uma anamnese, direitinho com o tutor, que são as perguntas que a gente precisa fazer ao tutor, o exame físico do veterinário, e na maioria das vezes a gente não fecha um diagnóstico só baseado nisso, só baseado no exame físico e na anamnese, a gente precisa de exames complementares, Então nesses casos aí os exames mais comuns são realmente alguns exames de sangue, principalmente para avaliar também a parte de trato urinário superior, a gente precisa identificar como é que está o rim desse animalzinho, A gente precisa também de uma análise dessa urina para que a gente possa ver se tem presença de cristais, como é que está o pH dessa urina, se tem presença de bactéria, porque nem sempre é muito incomum o gato apresentar realmente uma cistite bacteriana. Geralmente é mais comum ser uma cistite idiopática, Então a gente precisa desses exames e muitas vezes a gente precisa também
dos exames de imagem, né? Que no caso da doença do trato urinário inferior, a gente precisa muitas vezes da ultrassonografia, né? Até para identificar se não pode ser alguma alteração, alguma anomalia anatômica desse animal, que também pode predispor, né? Ou identificar se esse gatinho ele já tem uma presença de um cálculo ali naquela bexiga, ou se aquela bexiga está de fato só inflamada, né? E quando se tem realmente a presença de cálculos, a gente sugere também a realização de radiografia abdominal para saber exatamente onde está aquele cálculo, né, para avaliar se é de fato já um processo cirúrgico, né. Tem a DTUIF, né, que a gente chama não obstrutiva, né, que é só realmente quando é um processo inflamatório ou infeccioso, e a DTUIF obstrutiva. Então, nesses casos tem de fato já a formaçãozinha do cálculo ali, então o gatinho ele está obstruído, já é um procedimento realmente emergencial, né? Então, a gente precisa identificar exatamente com o que a gente está lidando para ter realmente o melhor tratamento, saber a conduta que precisa ser feita com aquele paciente. E como que o tutor pode prevenir que venha a acontecer essa doença, né? Essa patologia? Então, a prevenção ela é realmente muito importante. A gente precisa começar a pensar realmente na medicina preventiva, né? E não já quando se tem a doença. Então, tentar sempre investir principalmente em enriquecimento ambiental para os gatos. É realmente muito importante, principalmente em gatinhos que passam a maior parte do tempo sozinhos, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o gato é um animal extremamente independente, de que ele não sente falta. Mas o gato ele é um animal caçador, né? Ele tem um instinto da caça. Então ele precisa de coisas, né, que estimulem realmente isso nele. Então às vezes o tutor pensa, não tem nada que possa estar causando um estresse no meu gato. A ausência de interação não deixa de ser um fator de estresse. Então, às vezes é um gato que está muito entediado, né? Não tem muito o que fazer, não tem outro animal na casa para ele poder brincar. Então, precisa realmente investir aí no enriquecimento ambiental, né? Colocar alguns nichos pela casa, né? Espalhar brinquedos, estimular realmente a brincadeira daquele gato, estimular a ingestão de água, né? O consumo hídrico. Porque o gato ele tende naturalmente a beber um pouco menos de água do que o cão, né? Então a gente precisa estimular essa ingestão de água, né? É um animal que tende a gostar mais de água corrente, então a gente precisa investir em fontes, né? Uma vez que o tutor não consiga investir nisso, a gente pode espalhar mais de um potinho de água pela casa, em vários ambientes, realmente para que o gato veja a água ali e realmente sinta a vontade de beber água. E em caso de que o animal não bebe água de jeito nenhum, a gente precisa realmente fornecer sachê para o gato. O sachê para o gato ele não é um luxo, não é um alimento, né, um agrado. É realmente uma necessidade do gato, né? Então a gente precisa estar sempre oferecendo alimento úmido para esse animal, né? Algumas vezes a gente pode até estar colocando água nesse sachê para deixar realmente mais úmido. Quanto mais úmido, melhor, para estar estimulando essa ingestão de água. Evitar realmente mudanças abruptas na rotina, né? Quando for inserir algum outro animal, tentar fazer realmente um manejo adequado. E também ter bastante atenção com o manejo da caixinha de areia, né? Às vezes o gato ele quer urinar, mas a caixinha tá suja, então ele acaba retendo aquela urina ali, deixa presinho, só quando limpa a caixinha que ele vai urinar novamente. Então tudo isso pode influenciar bastante na predisposição da doença. Entendi. Bom, então finalizamos aqui o nosso podcast de hoje. Espero ter tirado, né, que a doutora Emily tenha sanado as dúvidas, né, de quem está assistindo e verificando algum desses sinais, né, sintomas, enfim, já procurar o serviço veterinário, né, para evitar problemas maiores para o pet.